paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, segunda-feira, 29 de julho de 2024, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós cristãos, nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas, quando nós tratamos as pessoas com amor, tentamos sempre ser generosos, ajudar as pessoas ao nosso redor naquilo que elas precisam, acaba sendo uma marca do cristão. É o fruto dos ensinamentos de Cristo na nossa vida. Obviamente, nós não conseguimos ajudar todo mundo que precisa de ajuda, mas a marca do cristão é o amor ao próximo. É a generosidade, é você querer frutificar, praticar boas obras. Eu não consigo imaginar uma pessoa que segue Jesus, que estuda os mandamentos, todos os ensinamentos, estuda a biografia de Jesus através do Evangelho e não consegue ter compaixão e misericórdia pelo próximo. Nós precisamos tentar sempre estar a serviço das pessoas. Quando nós dizemos assim, nós não pensamos apenas em ajudas materiais, ajudas financeiras, mas uma palavra amiga, a gente ter compaixão para ouvir a dor do outro e tentar, na medida do possível, a gente contribuir com as necessidades materiais que o nosso próximo precisa. Nossas atitudes têm que ser marcadas por amor, por respeito, por compaixão e com generosidade. E as obras que nós praticamos, as nossas atitudes, o mesmo a nossa forma de falar, de conversar, de tratar com o próximo, tem que refletir o nosso coração. Quando nós vamos agir, quando vamos tomar uma decisão, o pastor Júnior Rostirola, ele faz uma seguinte meditação, que nós cristãos temos que perguntar: é necessário ter essa atitude? Essa atitude está de acordo com a verdade bíblica, com a verdade que Jesus nos ensina? Essa atitude vai nos edificar? Se a resposta for sim, nós podemos sim colocar em prática. Mas se em alguma dessas perguntas a resposta for não, nós temos que pensar se essa atitude, como nós queremos fazer, precisamos realmente colocar em prática. Pois o cristão, ele tem que pensar no coletivo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando pensamos assim, as nossas atitudes, nós não pensamos somente em nós, mas nós pensamos também no que Jesus está achando e também qual é o impacto que isso vai ter na igreja do Senhor. A meditação de hoje diz assim: quando todos forem egoísmo, seja amor. É difícil, quando estamos principalmente passando por algum momento de dificuldade, a gente também ficar pensando no próximo. Mas o ensinamento que Jesus nos ensina é que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E se amamos o próximo como nós mesmos, a dor do próximo tem que nos afetar. Então é por isso que nós sempre temos que estar prontos para ajudar, para servir, para falar uma palavra amiga, para dar um ensinamento e um conselho de acordo com o que Jesus espera de nós. Eu sempre gosto de dizer que a palavra do Senhor é o nosso filtro e todas as nossas escolhas, todos os nossos atos sempre tem que estar baseado no que a palavra de Jesus nos ensina. Eu gostaria de compartilhar um salmo hoje na leitura bíblica, que é o Salmos 91, que é um salmo maravilhoso. Creio que juntamente com o Salmo 23, faz parte dos salmos mais conhecido pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas nem são cristãs e elas já ouviram esse salmo.
Tem pessoas que se utilizam dos Salmos 23 e dos Salmos 91 como se fosse um amuleto. Abre a Bíblia, coloca em cima da estante, no lugar que todos visualizam, como se isso fosse trazer proteção para cada um de nós. Mas os Salmos 91 e 23, assim como os demais, realmente é sempre muito poderoso, mas com o intuito da gente orar este salmo. O Salmo 91 é um salmo de Moisés, onde ele fala sobre a proteção e fidelidade do Senhor. É um salmo muito profundo, que mostra o poder de Deus e o quanto ele pode nos proteger e nos dar livramento das coisas ruins. Os historiadores dizem que o Salmos 91, ele era usado como se fosse uma canção, principalmente quando aquele povo estava caminhando pelo deserto juntamente com Moisés, como que Moisés ensinou o povo a louvar, a cantar esses salmos. É interessante quando meditamos em cada versículo deste salmo, o quanto é profundo e o quanto nos deixa cheio de força, como nos sentimos fortes lendo este salmo. E muitas vezes as pessoas dizem, mas quando nós lemos esse salmo, dá-se a impressão que somos poderosos e que nada vai acontecer conosco. Só que nós temos que compreender que nós estamos nesse mundo que é cheio de trevas e assim como a pessoa que não crê em Cristo, que não é cristão, também fica vulnerável às coisas ruins. Mas nós temos que compreender que essa proteção que o Salmo 91 diz é uma proteção espiritual e não uma proteção carnal. Pois a nossa carne até pode sim padecer, sofrer, passar por maus bocados aqui na terra, mas o nosso espírito sempre permanecerá forte e firme com Jesus. Pois a nossa vida espiritual, o nosso espírito jamais será destruído. O inimigo das nossas almas, ele pode até destruir a nossa carne, até afetar a nossa carne, mas o nosso espírito permanecerá para sempre, juntamente com Jesus, juntamente caminhando firme para a vida eterna. Eu quero dividir a leitura desse salmo, que não é muito comprido, são 16 versículos, onde com certeza todos que me ouvem já devem ter ouvido algum verso desse salmo. Esse salmo, ele foi muito difundido durante a pandemia. Muitas vezes eu entrava nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e pessoas que eu sei que não eram cristãs acabavam compartilhando esse salmo. Esse salmo, ele é maravilhoso e fala sobre a força e fidelidade de Deus sobre a nossa vida, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei,
pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, que maravilhoso esse salmo. Se você busca o seu refúgio em Deus, se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você coloca toda a sua confiança no Senhor, saiba que esse salmo é real na tua vida. Pois o que acontece na nossa carne, isso é passageiro, mas a nossa vida espiritual, a nossa proteção espiritual será mantido rumo à salvação eterna com Cristo Jesus. Nós temos que crer. Eu sei que muitas vezes passamos por adversidades, por dores, por coisas aqui nessa terra, mas nós não podemos nos sentir destruído porque a nossa carne é afetada. Mas a gente tem que dar ênfase para o nosso espírito, e o Espírito Santo de Deus protege o nosso espírito nele, e nós jamais seremos destruídos. É com essa fé que eu quero manter essa semana, que eu quero olhar para agosto e crer que muitas coisas acontecerão na nossa vida. Em agosto, parece que inicia o segundo semestre caminhando para o fim, e parece que nós começamos já a olhar para dezembro e também para o ano de 2025. Mas saiba que muitas coisas ainda poderá acontecer na nossa vida de bom esses próximos meses. Vamos manter em fé, vamos crer que em agosto grandes coisas acontecerão na nossa vida e que toda essa proteção do Salmo 91 nós vamos sentir diariamente. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra de ânimo, de proteção, de fidelidade de Deus possa inundar o teu espírito e você aumentar mais ainda a fé e se encorajar ainda mais e manter firme com Cristo Jesus. Amo vocês, até amanhã.